Elias era um fantasma esculpido pelo gelo e pela memória, um veterano condecorado cuja única posse de valor era a honra que carregava como uma armadura invisível. Vagando pelas ruas implacáveis de Vale Nevado, sua única companhia era Leal, um pastor alemão cuja lealdade era a última chama de calor em um mundo que o havia deixado para trás. A neve caía como um sudário, cobrindo tudo com um silêncio branco e indiferente. Foi nesse silêncio que o destino interveio. O focinho de Leal, farejando insistentemente sobre uma camada de gelo, revelou o brilho de um celular de última geração. Para um homem que não tinha nada, o aparelho era uma fortuna, um bilhete de saída da miséria por semanas, talvez meses. A tentação foi um sussurro gélido em sua mente, mas o código gravado em sua alma gritou mais alto. Ele não era um ladrão, era um soldado. O nome Arthur, gravado na capa de couro, o guiou até a Távola do Viajante, uma taverna rústica de onde emanava o cheiro de lenha, ensopado e comunidade. Ao devolver o telefone a um velho de olhos gentis, Elias não recebeu uma recompensa, mas um convite para entrar, um gesto que começaria a descongelar a alma de um homem que pensava estar perdido para sempre. Aquele simples ato de integridade abriu uma porta para um mundo que Elias acreditava ter fechado para sempre. O andarilho encontrou um propósito, o veterano encontrou a paz. Os dias de fome deram lugar a manhãs de trabalho, o frio da rua foi substituído pelo calor da lareira, e o silêncio da solidão foi preenchido pelas histórias e risadas dos frequentadores da taverna. Ele e Leal haviam encontrado um porto seguro, um lar. Mas a paz é um bem frágil. Uma sombra se estendeu sobre Vale Nevado, uma sombra com o nome de Global Corp. A corporação impiedosa, movida por uma ganância insaciável, via a taverna não como o coração de uma comunidade, mas como um obstáculo em seu caminho para construir um resort de luxo. A ameaça de demolição caiu como uma sentença de morte sobre a cidade, e o peso da luta esmagou o coração já frágil de Arthur. Em seu leito, o velho mentor não deixou a Elias uma herança de bens, mas o fardo de uma promessa: proteger a alma daquele lugar. De luto e agora guardião de um legado que mal compreendia, Elias se viu perdido em meio às memórias de Arthur. Foi Leal mais uma vez que o guiou. O cão arranhou insistentemente uma tábua solta no assoalho do velho escritório, revelando um compartimento secreto. Dentro, um baú de madeira continha o verdadeiro tesouro da távola. A escritura original da propriedade, um pergaminho amarelado pelo tempo. Seus olhos percorreram o documento até encontrarem uma cláusula esquecida, uma promessa dos fundadores da cidade que declarava aquela terra um patrimônio perpétuo da comunidade, imune à venda para fins de lucro privado. A descoberta não foi apenas um pedaço de papel, era uma arma, um escudo, a verdade. Armado com esse legado, Elias se preparou para a batalha final. Não em um campo de guerra distante, mas em uma audiência pública, onde enfrentaria os ternos caros e os sorrisos condescendentes dos advogados da Global Corp, com toda a cidade de Vale Nevado às suas costas. O clímax chegou em um salão tenso, onde a lógica fria do progresso corporativo colidiu com o espírito inabalável da comunidade. Quando os advogados da Global Corp terminaram sua apresentação polida, descartando a taverna como uma relíquia, Elias se levantou. Ele não debateu, não argumentou. Ele caminhou em silêncio até a mesa do conselho e depositou a escritura antiga sobre ela. Sua voz firme e clara leu a cláusula que o tempo havia esquecido e cada palavra ressoou como um veredito. A ganância da corporação foi exposta e a verdade uniu o povo em uma força irrefutável. A vitória foi absoluta. Elias, o homem que chegou quebrado, herdou a taverna e com ela um propósito. Ele não era mais um andarilho, era o guardião. Ele encontrou mais do que um teto, encontrou uma família, um lar e a redenção final de um soldado que finalmente voltou para casa. Descubra como um ato de honestidade pode redefinir um destino e salvar uma comunidade. De onde você está assistindo, curta este vídeo e inscreva-se para mais histórias inspiradoras como esta. As semanas que seguiram a sua chegada na Távola do Viajante foram como um bálsamo para a alma congelada de Elias. O ritmo da vida em Vale Nevado era lento, previsível, uma antítese calmante ao caos que ele havia conhecido. Cada manhã começava da mesma forma, antes mesmo que os primeiros raios de sol ousassem desafiar as sombras azuladas que se agarravam aos picos das montanhas.
O ritual era simples, mas para um homem que perdeu a todos os seus rituais, era sagrado. Ele se levantava do catre nos fundos da taverna, o cheiro de cinzas frias da lareira e madeira envelhecida, sendo o primeiro a saudá-lo. Leal, que dormia a seus pés como uma sentinela de pelo e lealdade, levantava a cabeça, os olhos ambas já fixos nos dele, esperando o comando silencioso que dava início ao dia. Juntos, eles saíam para o frio cortante, um frio que não mais o assustava, mas que agora parecia purificador. A neve rangia sobre suas botas gastas, um som familiar e confortante. Ele observava a cidade despertar lentamente, uma luz se acendendo aqui, uma coluna de fumaça subindo preguiçosamente de uma chaminé ali. Era um mundo pintado em tons de branco, cinza e o dourado quente das janelas iluminadas. Sua tarefa matinal, designada por Arthur com um sorriso gentil, era buscar o pão fresco na padaria de Senhor Valdemar, a doçura do vale. Era uma caminhada curta, mas que Elias estendia deliberadamente, permitindo que a quietude da cidade se infiltrasse nele, preenchendo os espaços vazios que a guerra havia deixado. Ele sentia o olhar dos poucos moradores que também se aventuravam na madrugada, olhares que antes eram de desconfiança, mas que agora continham um acene de cabeça, um reconhecimento silencioso. Ele não era mais o andarilho, o fantasma. Ele era o ajudante de Arthur. Ele pertencia a algum lugar. Leal trotava à sua frente, o focinho investigando cada monte de neve, a cauda um metrônomo de contentamento. O cão parecia sentir a mudança em seu dono, a rigidez em seus ombros diminuindo um pouco a cada dia, a linha dura de sua mandíbula relaxando em algo que quase poderia ser confundido com paz. O cheiro da padaria chegava antes que pudessem vê-la, uma promessa flutuando no ar gelado, o aroma doce e reconfortante de pão assando, de açúcar e canela. Era o cheiro de lar, de normalidade, de tudo aquilo pelo qual ele havia lutado e que pensava ter perdido para sempre. A visão da pequena loja, com sua placa de madeira entalhada à mão e o vapor que embaçava os vidros, aquecia algo dentro de Elias que não tinha a ver com a temperatura. Era a visão da resiliência, da tradição, de uma comunidade que se agarrava às suas pequenas alegrias como âncoras em um mundo em constante mudança. Naquele silêncio matinal, com o cão ao seu lado e a promessa de pão quente à sua frente, Elias sentia uma frágil, mas crescente sensação de esperança. Ele não ousava dar um nome a esse sentimento, temendo que o simples ato de reconhecê-lo pudesse fazê-lo desaparecer, como um floco de neve na palma da mão. Mas estava lá, persistente como o frio do inverno e quente como o coração de um forno de pão. Naquela manhã, porém, algo quebrou o ritual. A uns 20 metros da padaria, Leal parou abruptamente. O pelo em seu pescoço se eriçou, um rosnado baixo, quase inaudível, vibrou em seu peito. Elias parou imediatamente, sua mão instintivamente indo para o lado do casaco, onde uma arma não estava mais. O hábito, a memória muscular do soldado nunca morria. Seus olhos varreram a rua. Estava vazia, exceto por um sedã preto e caro estacionado em frente à padaria, um veículo tão deslocado na paisagem rústica de Vale Nevado quanto uma mancha de óleo em neve pura. O motor estava ligado, expelindo uma nuvem de fumaça branca no ar gélido. Seus sentidos, aguçados por anos de sobrevivência, entraram em alerta máximo. Ele viu o que Leal já havia sentido. Através da janela embaçada da padaria, ele distinguiu 3 silhuetas. Uma era de Senhor Valdemar, curvada e pequena. As outras 2 eram altas, largas, vestidas em sobretudos escuros que gritavam dinheiro e poder. Seus gestos eram agudos, agressivos. "Fica", Elias murmurou para Leal, a voz um comando baixo e firme. O cão sentou-se, mas seus olhos nunca deixaram a porta da padaria. Ele era uma mola comprimida, esperando. Elias se aproximou em silêncio, seus passos abafados pela neve. A sineta acima da porta da padaria tilintou, um som alegre que contrastava violentamente com a tensão palpável no ar. O cheiro maravilhoso de pão foi sufocado por um odor acre de medo. Os 2 homens se viraram, seus rostos uma máscara de aborrecimento. Eram idênticos em sua arrogância corporativa, com sapatos polidos e sorrisos que não alcançavam seus olhos frios. Senhor Valdemar, um homem cujas mãos enrugadas conheciam apenas a gentileza de amassar a massa, parecia ter encolhido. Havia um maço de papéis sobre o balcão, ao lado de uma caneta. Elias ignorou os homens. Seu foco estava no padeiro.
Senhor Valdemar, vim buscar o pão para a távola. Sua voz era calma, nivelada, um simples homem fazendo uma tarefa simples. Isso não é da sua conta, amigo, disse um dos homens de terno, dando um passo à frente. Elias não se moveu, ele apenas encontrou o olhar do homem. Não havia ameaça em sua postura, apenas uma quietude inabalável, que era mais intimidadora do que qualquer agressão. Tudo o que acontece em Vale Nevado me diz respeito, respondeu ele. As palavras simples, mas carregadas de um peso que os homens não esperavam. O segundo homem riu, um som seco e sem humor. Olha só, o herói da cidade. Ouça, velho, pegue seu pão e saia. O senhor Valdemar e nós temos um acordo para finalizar. Elias olhou para a mão tremula do padeiro perto da caneta. Então, ele olhou de volta para os homens. Ele não me parece interessado em nenhum acordo. Nesse exato momento, Leal apareceu na porta aberta, silencioso como uma sombra. Ele não latiu, não rosnou, apenas ficou ali, seus olhos âmbar fixos nos homens, uma promessa silenciosa de lealdade e proteção. Os homens da Global Corp trocaram um olhar. Eram valentões, acostumados a intimidar idosos com papelada e ameaças veladas, não a confrontar um veterano impassível e seu cão de guarda. A complicação não valia a pena. Isso não acabou, Valdemar, sibilou o primeiro homem, recolhendo os papéis. Pense na nossa oferta, é a melhor que você vai receber. Eles saíram, empurrando a porta com força desnecessária. O sedã preto partiu, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de sua poluição. Senhor Valdemar soltou um suspiro tremoso, apoiando-se no balcão. Ele olhou para Elias, seus olhos cheios de um misto de gratidão e terror profundo. Obrigado, meu filho. Obrigado. Eles eram apenas covardes, disse Elias, tentando tranquilizá-lo. O velho padeiro balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo por sua bochecha enrugada. Não, meu filho, eles são muito mais do que isso. Eles são o começo do fim. Isso não é sobre a minha padaria, é sobre tudo. É sobre a távola, é sobre Vale Nevado. O luto se instalou sobre Vale Nevado como uma segunda camada de neve, mais fria e mais pesada do que qualquer tempestade de inverno. A morte de Arthur não foi apenas a perda de um homem, foi o silenciamento do coração da cidade. A távola do viajante, antes um refúgio de risadas e calor, agora estava imersa em um silêncio respeitoso e sombrio. Para Elias, o silêncio era ensurdecedor. Ele se movia pelos corredores vazios da taverna, o peso da promessa feita ao velho amigo pressionando seus ombros como uma armadura pesada demais. Cada tábua rangente, cada caneca pendurada, cada cadeira vazia era um eco da confiança que Arthur depositara nele. Ele não era um estalajadeiro, era um soldado. Não sabia como administrar um negócio, como confortar uma comunidade enlutada ou como enfrentar o poderio de uma corporação. Sabia apenas sobre dever, e o último comando de Arthur foi claro: cuide deste lugar. Para cumprir essa ordem, ele precisava entender o que estava protegendo, não a madeira e a pedra, mas a alma, como dissera o velho. E a alma de Arthur, ele sabia, residia em seu pequeno escritório nos fundos, um santuário de memórias que ele mantivera trancado para quase todos. Com a chave antiga e fria na mão, Elias sentiu que estava prestes a cruzar um limiar, não apenas para um cômodo, mas para o coração do legado que agora era seu para defender. Era uma tarefa que ele não pediu, mas que sua honra se recusava a abandonar. Ele abriu a porta e foi recebido pelo cheiro de uma vida inteira. Um aroma complexo de papel envelhecido, tabaco de cachimbo há muito apagado, cera de abelha usada para polir a madeira e o cheiro tênue e persistente de cedro. O ar estava parado, denso com poeira que dançava nos feixes de luz pálida que penetravam pela única janela suja. O escritório era pequeno, abarrotado, mas não caótico. Era o caos organizado de uma mente que sabia exatamente onde cada memória estava guardada. Uma escrivaninha de carvalho maciço dominava o espaço, sua superfície um mapa de décadas de trabalho. Manchas de tinta, ranhões de canivetes, o brilho suave onde os antebraços de Arthur haviam repousado por incontáveis horas. Elias passou os dedos sobre a madeira gasta, sentindo a textura da história.
Na parede, penduravam fotografias amareladas pelo tempo, um Arthur jovem e sorridente ao lado de uma mulher bonita que só podia ser sua esposa. A taverna em diferentes estágios de sua vida, desde uma construção rústica de fronteira até o marco amado que era hoje. Fotos de festas comunitárias, rostos de gerações de moradores de Vale Nevado celebrando a vida dentro daquelas paredes. Elias sentiu-se um intruso, um fantasma observando a vida de outro homem. Ele começou a organizar as pilhas de papéis, não para limpar, mas para entender. Encontrou velhos livros de contabilidade com caligrafia impecável, recibos de fornecedores que já não existiam, cartas de viajantes agradecendo a hospitalidade. Encontrou um desenho infantil de um castelo com a legenda A Távola do Arthur, dobrado cuidadosamente dentro de um livro de poemas. Cada objeto era um testamento, não era um negócio, era um diário público, um registro da vida da cidade. Ele contrastou aquilo com sua própria existência transitória, uma coleção de memórias de quartéis e campos de batalhas, sem raízes, sem âncora. Arthur construiu um mundo, Elias apenas passou por ele. A promessa que fizera ao velho começou a mudar de forma em sua mente. Não era mais um fardo, mas um privilégio. Proteger aquele lugar era proteger a própria ideia de lar, a noção de que um homem poderia deixar uma marca de bondade no mundo que duraria mais do que sua própria vida. A Global Corp não queria apenas demolir um prédio, eles queriam apagar aquela história, substituir a ambição pelo lucro, a comunidade pelo lucro. Elias sentiu uma fúria fria e controlada crescer dentro de si, a mesma fúria que sentia quando via uma injustiça no campo de batalha. Ele não estava mais apenas cumprindo o último desejo de um amigo, estava defendendo um posto avançado contra uma força invasora. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, um som o trouxe de volta à realidade. Um arranhão baixo e insistente. Leal, que estava deitado silenciosamente a seus pés, agora estava de pé, o focinho pressionado contra o chão de madeira sob a escrivaninha. Ele arranhou novamente, um som agudo no silêncio do cômodo, e olhou para Elias com uma urgência em seus olhos âmbar. "O que foi, garoto?" murmurou Elias. O cão soltou um ganido baixo e arranhou uma tábua específica do assoalho, uma que parecia ligeiramente desalinhada com as outras. Curioso, Elias ajoelhou-se, o joelho estalando em protesto. Ele empurrou a escrivaninha pesada com um grunhido de esforço. Examinou a tábua. Havia um pequeno entalho em sua borda, quase invisível. Usando a ponta de uma régua de metal que encontrou na mesa, ele forçou a fenda. A tábua cedeu com um gemido, revelando um compartimento escuro e empoeirado por baixo. Seu coração começou a bater mais rápido. Dentro do recesso havia um pequeno baú de madeira, reforçado com tiras de ferro enferrujado. Suas mãos, firmes em qualquer outra situação, tremeram levemente enquanto ele o erguia. O baú era pesado, sólido. Ele o colocou sobre a escrivaninha e limpou a poeira. Não havia fechadura. Com uma respiração profunda, ele levantou a tampa. O cheiro de cedro e pergaminho envelhecido o atingiu. Lá dentro, envolto em um pano de veludo desbotado, estava um único documento, enrolado e selado com cera vermelha. Com um cuidado quase reverente, Elias quebrou o selo e desenrolou o pergaminho. Era a escritura original da Távola do Viajante, datada da fundação de Vale Nevado. A tinta havia desbotado, mas a caligrafia era clara. Seus olhos varreram o jargão legal até que uma cláusula, escrita com uma floritura distinta, prendeu sua atenção. Ele a leu em voz baixa, as palavras enchendo o escritório silencioso com o poder de um juramento antigo. Esta terra e a estrutura nela erguida serão perpetuamente dedicadas ao bem-estar e à congregação da comunidade de Vale Nevado, não podendo ser vendida ou utilizada para fins de lucro privado que prejudiquem seu propósito comunitário. O ar pareceu sair de seus pulmões. Não era apenas um documento, era uma declaração, um escudo. Era a arma que ele precisava. Ele não podia mais ir embora. Esta era sua luta agora. Elias se levantou, o pergaminho na mão, sentindo uma onda de propósito que não sentia desde que usava um uniforme. Ele caminhou até a janela suja, esfregando o vidro para limpar a sujeira e olhar para fora, para a cidade que agora tinha que proteger. Seu sangue gelou. Do outro lado da rua, dois homens com capacetes e pranchetas estavam fincando estacas no chão.
Ao lado deles, um teodolito amarelo vivo brilhava sobre o sol fraco do inverno. Eram os agrimensores da Global Corp. Eles já estavam medindo o terreno para a demolição. A visão dos agrimensores da Global Corp, agindo como se a terra já fosse deles, acendeu um fogo frio e controlado nas veias de Elias. Era a mesma sensação que o percorria no campo de batalha momentos antes do combate. Uma clareza gelada, uma calma perigosa, onde o medo era queimado e transformado em puro propósito. Ele recuou da janela, o pergaminho ainda em sua mão, o papel antigo parecendo vibrar com uma energia própria. Ele não tinha um exército, não tinha armas, não tinha um plano de batalha formal. Tinha apenas a verdade e uma promessa. E, olhando para Leal, que o observava com uma inteligência quase humana em seus olhos, ele soube que tinha um aliado inabalável. O primeiro passo não era confrontar os homens lá fora. Isso seria prematuro, um desperdício de seu único trunfo. O primeiro passo era forjar um exército a partir do medo e da resignação que haviam se instalado em Vale Nevado. Ele precisava transformar os moradores de vítimas em potencial em guardiões de seu próprio legado. A tarefa parecia monumental. Ele era um forasteiro, um homem de poucas palavras, cuja história era um livro fechado para todos. Como poderia pedir que confiassem nele, que o seguissem em uma luta contra um gigante corporativo que parecia ter recursos infinitos? A resposta estava na taverna ao seu redor. Este lugar, o legado de Arthur, não era seu para comandar, mas para servir. Ele não os lideraria de cima, mas de dentro, como um deles. Naquela noite, a távola do viajante estava mais cheia do que em qualquer noite desde o falecimento de Arthur. O ar estava pesado, denso com o cheiro de roupas molhadas, cerveja barata e um desespero palpável. Homens e mulheres de Vale Nevado se aglomeravam em pequenos grupos, suas vozes um murmúrio baixo e ansioso, como o zumbido de abelhas antes de uma tempestade. Elias, de pé atrás do balcão de carvalho maciço, sentia cada olho cético, cada sussurro duvidoso como uma pequena agulhada. Para eles, ele ainda era o andarilho, o homem que a sorte e a bondade de Arthur haviam tirado da neve. O que ele poderia saber sobre suas vidas, suas lutas, a história desta cidade tecida em cada tábua daquela taverna? Ele observava os rostos iluminados pela luz tremura da lareira e das poucas lanternas a óleo. O rosto enrugado e enfarinhado de Senhor Valdemar, a preocupação gravada em suas feições. Os ombros largos e caídos de Jonas, cujas mãos que podiam moldar o aço agora pareciam impotentes. Os olhos assustados dos jovens, que viam seu futuro sendo medido e vendido por estranhos de capacete. Elias sentia o peso de sua esperança frágil, um bardo mais pesado do que qualquer mochila que já carregara. Ele não era um orador, não era um político. As palavras nunca foram suas aliadas. Seus instrumentos eram a ação, a disciplina e a estratégia. Ele limpou a garganta, o som parecendo alto demais no silêncio que subitamente caiu quando todos se viraram para ele. Leal, sentado a seus pés, levantou a cabeça, uma presença calma e sólida na sala tensa. Elias segurava o pergaminho enrolado em sua mão, o papel frágil, mas o que ele representava era mais forte que o aço. Ele não via uma multidão de rostos desconfiados, via um pelotão desmoralizado, precisando de um motivo para lutar, precisando de uma ordem clara, de uma bandeira para se reunir. Ele recordou-se de seu sargento instrutor, um homem de couro e cascalho que dizia: "Um soldado sem um motivo é apenas um homem com uma arma. Um soldado com um motivo é uma força da natureza." Naquele momento, ele precisava dar a eles um motivo. Ele não falaria de esperança, uma palavra vazia diante do poder da Global Corp. Ele não falaria de justiça, um conceito abstrato para pessoas que só queriam manter seus lares. Ele falaria de algo que eles poderiam tocar, algo que pertencia a eles por direito, algo que o tempo havia escondido, mas não destruído. A honra de seus antepassados. "Eu sei o que vocês estão pensando", começou Elias, sua voz surpreendentemente firme, cortando o ar pesado. "Quem é este homem para nos dizer o que fazer?" Um silêncio tenso foi a resposta. "Eu não sou ninguém", continuou ele. "Sou apenas o homem a quem Arthur confiou este lugar. E eu fiz uma promessa a ele, uma promessa de proteger não apenas a madeira e as pedras, mas a alma deste lugar."
Palavras bonitas, gritou uma voz do fundo da sala, mas palavras não param tratores. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. O ceticismo era uma parede de gelo. Elias não vacilou. Ele ergueu o pergaminho amarelado. Isto não é uma palavra, é um juramento. Ele caminhou lentamente para o centro da sala, a multidão se abrindo para ele. Ele desenrolou o documento sobre uma mesa de madeira, o som do papel velho ecoando na taverna. Todos se inclinaram para ver. Esta é a escritura original da Távola do Viajante, assinada pelos fundadores de Vale Nevado. Encontrou a cláusula, passando o dedo sobre a caligrafia desbotada. E então ele leu. Sua voz não era a de um advogado, mas a de um soldado lendo uma ordem que mudaria o curso de uma batalha. Serão perpetuamente dedicadas ao bem-estar e à congregação da comunidade de Vale Nevado, não podendo ser vendida ou utilizada para fins de lucro privado que prejudiquem seu propósito comunitário. Ele ergueu os olhos do documento. O silêncio na sala era diferente agora. Não era mais cético, era um silêncio de espanto, de uma revelação lenta e poderosa. Isto não pertence a mim, disse Elias, sua voz ressoando com uma nova autoridade. Não pertencia a Arthur, pertence a todos nós, pertence a Vale Nevado. Eles não estão tentando comprar uma taverna, estão tentando roubar nossa herança. A primeira a quebrar o silêncio foi a senhora Elara, a bibliotecária da cidade, uma mulher que todos respeitavam. É legalmente vinculativo? Ela perguntou, seus olhos brilhando. É a base sobre a qual esta cidade foi construída, respondeu Elias. É mais do que uma lei, é uma promessa. Um rugido baixo começou a crescer na multidão, a esperança finalmente rompendo a parede de gelo. Elias ergueu a mão, pedindo silêncio. Eles têm dinheiro e advogados. Tentarão nos intimidar, nos dividir, nos cansar. Não podemos lutar como eles, lutaremos como nós, como uma comunidade. Naquela noite, o veterano silencioso se tornou um general relutante. Ele não usou mapas de batalha, mas grandes folhas de papel no balcão da taverna. Ele organizou comitês. Senhor Valdemar, com sua rede de entregas matinais, tornou-se o chefe de comunicação, espalhando notícias e instruções. Jonas, o ferreiro, cuja força inspirava respeito, organizou os voluntários para criar faixas e cartazes, não de raiva, mas de orgulho, com citações dos fundadores e imagens da taverna. A senhora Elara liderou a equipe de pesquisa, mergulhando nos arquivos da cidade em busca de mais documentos que apoiassem sua causa. Elias ensinou-lhes a disciplina da resistência pacífica. Quando os homens deles vierem, não gritem, não os provoquem, apenas fiquem em silêncio. Deixem seus cartazes falarem, formem uma linha, mostrem que somos um, que somos inabaláveis. Nossa força não está em nossos gritos, mas em nossa unidade. As semanas seguintes transformaram Vale Nevado. A cidade, antes encolhida pelo medo, agora se ergueu com uma determinação silenciosa. A Global Corp, acostumada a esmagar a oposição com ameaças legais e poder financeiro, não sabia como lidar com aquilo. Seus agrimensores eram recebidos por linhas silenciosas de cidadãos segurando cartazes. Suas ligações não eram atendidas. Suas ofertas eram educadamente recusadas com uma única e mesma frase: esta terra não está à venda. Elias se tornara o centro calmo da tempestade, o eixo em torno do qual a resistência da cidade gerava. Ele não era mais o andarilho, ele era o guardião. Então, em uma tarde fria, quando a confiança da cidade estava no auge, um oficial do Conselho Municipal entrou na taverna. Ele não parecia feliz. Ele entregou um envelope oficial a Elias. A Global Corp solicitou uma audiência pública de emergência, disse o oficial, evitando o olhar de Elias. Eles afirmam que a cláusula é um artefato histórico irrelevante e que o progresso da cidade não pode ser detido por um sentimentalismo obsoleto. A audiência é em uma semana. O oficial hesitou antes de sair. Eles estão trazendo seus melhores advogados da capital. Eles pretendem acabar com isso de uma vez por todas. O salão de audiências do Conselho Municipal de Vale Nevado era o antônimo exato da Távola do Viajante. Onde a taverna era escura, quente, cheirava a história e humanidade, este lugar era banhado por uma luz fria e implacável, que parecia expor cada falha, cada grão de poeira, cada pingo de suor na testa dos cidadãos reunidos.
As luzes fluorescentes no teto zumbiam com uma indiferença clínica, um som que se infiltrava na mente de Elias, um contraponto irritante à batida lenta e controlada de seu próprio coração. As paredes eram de um bege anônimo, desprovidas de qualquer arte ou fotografia, como se a própria ideia de memória fosse proibida ali. As cadeiras de plástico duro, dispostas em fileiras perfeitas, forçavam uma postura rígida e desconfortável, muito diferente dos bancos de madeira gastos e acolhedores da távola, onde as pessoas se inclinavam umas para as outras em confidência e camaradagem. Aqui, o espaço entre cada pessoa parecia um abismo. Elias sentia-se exposto, um soldado em terreno aberto sem cobertura. Ele estava sentado na primeira fila, o povo de Vale Nevado um mar de rostos ansiosos às suas costas. Ele podia sentir o peso coletivo de seus medos e esperanças pressionando-o. Ao seu lado, Leal estava deitado, imóvel como uma esfinge, a única criatura na sala que parecia completamente à vontade. O cão exalava uma calma que era uma âncora para Elias no meio daquela tempestade silenciosa. Do outro lado da sala, na mesa designada para os peticionários, sentavam-se os advogados da Global Corp. Eram 3, vestidos em ternos cinza-carvão tão afiados que pareciam capazes de cortar vidro. Seus sapatos brilhavam sob a luz cruel, seus cabelos eram impecáveis, seus rostos eram máscaras de confiança profissional. Eles emanavam o aroma estéril de papel caro, água de colônia de grife e uma ambição fria que parecia sugar o pouco calor que havia na sala. Eles consultavam tablets e laptops, seus dedos deslizando sobre as telas com uma eficiência desumana. Para eles, Elias sabia, aquela audiência não era sobre lares ou herança, era uma transação, uma formalidade, um pequeno obstáculo a ser contornado com jargão legal e projeções financeiras. O conselho da cidade, 5 homens e mulheres de meia idade sentados em um estrado elevado, pareciam pequenos e sobrecarregados, peões em um jogo cujas regras eles mal compreendiam. Seus rostos mostravam uma mistura de dever cívico e desconforto evidente. Elias observou tudo isso com a quietude de um sentinela. Ele não sentia medo. O medo era uma emoção que ele aprendeu a converter em foco anos atrás. O que ele sentia era um peso, o peso da promessa a Arthur, o peso do pergaminho que repousava no bolso interno de seu casaco, pressionado contra seu peito. Aquele pedaço de papel antigo parecia vivo, quente contra sua pele, um talismã contra a modernidade fria e predatória que ameaçava engolir tudo o que ele passara a valorizar. O advogado principal da Global Corp, um homem cujo sorriso parecia ter sido desenhado por um compasso, moveu-se com a fluidez de um predador se aproximando do pódio. Sua voz era suave, razoável, perigosamente persuasiva. Ele não gritou, ele não ameaçou, ele seduziu. Ele falou de progresso, de oportunidade econômica, de revitalização. Ele exibiu slides em um grande monitor mostrando representações artísticas de um resort de luxo reluzente, com hóspedes felizes e sorridentes onde a távola do viajante agora se encontrava. Entendemos o sentimentalismo, disse ele, sua voz pingando uma simpatia falsa. Respeitamos a história, mas uma cidade não pode viver no passado. O futuro exige crescimento. A Global Corp não está tirando algo de Vale Nevado. Estamos dando a vocês um futuro. Ele descartou a taverna como uma estrutura obsoleta e economicamente inviável, e a cláusula da escritura que a senhora Elara havia submetido previamente como evidência, como um artefato histórico pitoresco, sem qualquer peso legal na jurisprudência moderna. Elias sentiu a esperança na sala murchar. As palavras do advogado eram como veneno, fazendo humildar seus moradores de sua própria causa, fazendo-os se sentirem pequenos, retrógrados, tolos. Quando o advogado terminou, um silêncio pesado e derrotado encheu o salão. O presidente do conselho pigarreou, parecendo profundamente desconfortável. Obrigado, Sr. Harris. O conselho agradece sua apresentação. Agora, há alguém que gostaria de falar em nome da oposição? Todos os olhos se voltaram para Elias. O momento havia chegado. Elias se levantou. O som de sua cadeira arrastando no chão foi um trovão no silêncio. Leal se levantou com ele, um movimento único e fluido. Ele não foi ao pódio, ele não se dirigiu ao advogado. Ele caminhou em silêncio, seus passos firmes e deliberados, até a mesa elevada do conselho. Os advogados da Global Corp o observavam com um misto de curiosidade e desprezo.
Sem uma palavra, Elias retirou o pergaminho de seu casaco. Com um cuidado que beirava a reverência, ele o desenrolou sobre o verniz polido da mesa. O contraste entre o documento antigo, com suas bordas gastas e selo de cera batido, e os tablets brilhantes dos advogados era gritante. Era o passado confrontando o futuro. O presidente do conselho olhou para o documento e depois para Elias. O que é isto? Elias finalmente falou. Sua voz não era alta, mas cortou o ar da sala com a clareza de um sino de igreja. Isto, disse ele, seu dedo indicador tocando suavemente o pergaminho, não é um artefato, não é sentimentalismo. Ele ergueu os olhos e olhou para cada membro do conselho, e depois para os rostos de seus vizinhos. Isto, disse ele, sua voz ganhou força, ressoando com a convicção de uma verdade inabalável. Ele leu a cláusula, não como um advogado citando um precedente, mas como um guardião recitando um credo sagrado. Esta terra e a estrutura nela erguida serão perpetuamente dedicadas ao bem-estar e à congregação da comunidade de Vale Nevado, não podendo ser vendida ou utilizada para fins de lucro privado que prejudiquem seu propósito comunitário. Ele terminou, e o silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio denso, elétrico, cheio de um poder redescoberto. O sorriso do advogado Harris vacilou e desapareceu. Ele começou a se levantar para protestar, mas o presidente do conselho ergueu uma mão, silenciando-o. Os membros do conselho se inclinaram sobre o documento, seus rostos uma mistura de espanto e respeito. A verdade, nua e simples, estava diante deles. A ganância da Global Corp foi exposta, não por argumentos acalorados, mas pela dignidade silenciosa de um juramento antigo. O presidente do conselho se endireitou. Ele olhou para os advogados, depois para Elias e finalmente para a multidão. Este conselho reconhece a validade e a intenção vinculante da escritura fundadora de Vale Nevado. A proposta da Global Corp é, por unanimidade, rejeitada. Por um instante, ninguém se moveu. O ar vibrava com a incredulidade da vitória. Então, um único som quebrou o feitiço. O som suave de duas mãos enrugadas se juntando. Era o senhor Valdemar. E então a senhora Elara se juntou a ele. E Jonas, o ferreiro. E em segundos o salão inteiro irrompeu não em gritos, mas em uma onda crescente de aplausos. Era um som profundo, comovido, o som de um coração comunitário começando a bater forte novamente. Elias permaneceu diante do conselho, imóvel, enquanto a onda de gratidão o envolvia. Ele olhou para Leal, que o olhou de volta, a cauda dando uma única e lenta abanada. No meio daquele som de triunfo, Elias sentiu algo que não sentia há muito tempo. A guerra havia acabado, e ele finalmente estava em casa. A vitória no conselho não foi um fim, mas um renascimento, tanto para Vale Nevado quanto para Elias. Nos dias que se seguiram, uma energia diferente começou a pulsar pelas ruas antes silenciosas da cidade. O ar gelado do inverno parecia menos cortante, agora preenchido não apenas pela fumaça das chaminés, mas por um calor que emanava dos próprios corações dos moradores. Elias, movendo-se pela távola do viajante, sentia essa mudança em cada tábua do assoalho, em cada caneca de cerveja servida. Ele não era mais o ajudante silencioso, o fantasma que habitava as sombras. A leitura do testamento de Arthur, uma cerimônia simples e comovida na própria taverna, fora uma mera formalidade. Todos já sabiam a quem aquele lugar pertencia por direito de alma. Ao ser nomeado o único herdeiro, Elias não sentiu o triunfo da posse, mas o peso sagrado da custódia. Ele aceitou não como um proprietário, mas como um guardião, o próximo na linhagem de protetores daquele refúgio. Ele via a transformação de Vale Nevado através da janela da taverna, que agora parecia menos um posto de observação e mais o coração de onde toda a vida fluía. O martelo de Jonas, o ferreiro, não soava mais com a batida resignada do trabalho diário, mas com um ritmo alegre e desafiador, forjando não apenas ferraduras, mas o futuro da cidade. O cheiro que vinha da padaria do senhor Valdemar não era apenas de pão fresco, mas de celebração, de uma comunidade que redescoberta seu apetite pela vida.
As crianças, que antes brincavam em grupos pequenos e quietos, agora corriam pela praça com uma liberdade ruidosa, suas risadas ecoando como sinos de vitória contra as montanhas. Elias encontrou um novo ritmo para seus dias, um que não era ditado pela necessidade de sobrevivência, mas pela alegria do serviço. Ele aprendia os nomes de todos, as histórias de suas famílias, as suas pequenas alegrias e preocupações. Ele ouvia mais do que falava, sua presença calma tornando-se um pilar sobre o qual a comunidade se apoiava. Leal, sempre ao seu lado, parecia sentir a mudança profunda em seu mestre. O cão não mais se postava como um sentinela tenso, mas repousava perto da lareira, o corpo relaxado, recebendo o carinho das crianças e os afagos dos velhos com uma paciência serena. Para Elias, a maior mudança era interna. As memórias da guerra, que antes o assombravam nas longas e frias noites, começaram a recuar. Elas não desapareceram, mas perderam seu poder sobre ele, tornando-se cicatrizes em vez de feridas abertas. A disciplina que aprendera no exército encontrou um novo propósito, não na destruição, mas na construção. Ele se levantava antes do amanhecer não para uma marcha forçada, mas para acender a lareira, garantindo que a távola estivesse quente e acolhedora para o primeiro viajante ou morador que buscasse abrigo do frio. Ele mantinha os livros de contas com a mesma precisão como limpava seu rifle, via cada tarefa, por mais humilde que fosse, como parte de uma missão maior. Ele não tinha mais a chance de ir embora, ele não tinha mais o desejo de ir. Deixar Vale Nevado seria como um soldado abandonar seu posto, como um homem abandonar sua própria alma. Ele finalmente entendeu o que Arthur quis dizer. A távola não era feita de madeira e pedra, mas de pertencimento. E ele, o andarilho que não pertencia a lugar nenhum, havia encontrado seu lugar definitivo. A noite caiu, cobrindo o Vale Nevado com um manto de neve fresca e silêncio. O último cliente se foi, deixando para trás o calor persistente de sua presença e o cheiro de tabaco de cachimbo. Elias limpou o balcão de carvalho, um movimento lento e metódico. A madeira brilhava sob a luz da lareira. Ele parou, a mão espalmada sobre a superfície gasta, sentindo as décadas de histórias gravadas ali. Leal se aproximou e apoiou a cabeça em seu joelho. Elias coçou atrás das orelhas do cão, um sorriso genuíno e cansado em seu rosto. Ele olhou ao redor da taverna vazia. Não era vazia. Estava cheia de promessas, de paz, de um futuro. Ele não era mais um fantasma esculpido pelo gelo. Ele era um homem forjado pelo fogo de uma comunidade. A jornada de Elias nos ensina que a verdadeira redenção não é encontrada ao superarmos nossos inimigos externos, mas ao conquistarmos um propósito maior do que nós mesmos. Ele herdou a távola, mas, mais importante, herdou um lar, uma família e a paz final de um soldado que finalmente voltou para casa. Sua história prova que a honra não é um fardo, mas uma bússola que, mesmo na tempestade mais escura, pode nos guiar de volta à luz. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que nossa voz é pequena demais para fazer a diferença? E não é o maior ato de fé acreditar na bondade dos outros, mesmo quando o mundo nos ensina a duvidar? A saga de Elias e Vale Nevado nos lembra que um único ato de integridade, por menor que pareça, pode acender uma chama forte o suficiente para expulsar a mais densa das sombras e reconstruir um mundo. Descubra mais histórias onde a fé, a honra e a comunidade triunfam sobre a adversidade.